Bom dia, bem-vindo ou bem-vinda. Bem-vindo aqui ao nosso webinar da Bússola, uma parceria da revista Exame com o grupo FSB. Eu sou Leandro Conte e serei o mediador desse evento. Hoje o tema é educação. Nós vamos falar como será o foco da retomada e o futuro das aulas nesse pós-quarentena. Também vamos falar sobre o que aprendemos no período de isolamento social e como esses aprendizados serão incorporados para tornar a educação ainda mais atualizada. Após mais de 100 dias que todos nós aqui ficamos em casa, os estudantes também, tivemos uma interrupção total do ensino presencial. Não é? Isso afetou 48 milhões de estudantes da educação básica e também 8 milhões do ensino superior. E os estados começam a discutir e agora implementar também a reabertura. Em São Paulo, o retorno está previsto para 8 de setembro. E no Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou um retorno parcial da rede privada, opcional, em 3 de agosto. Há muita questão ainda sendo discutida a esse respeito. Quanto isso, houve férias antecipadas para muita gente, várias formas de forma online, remota, à distância, com impacto nas famílias de toda a ordem, pelo uso dos computadores, pelo tempo disponível de todos para acompanhar os alunos e também para a educação executiva, que também teve que interromper as suas sessões presenciais. E ela ganhou nova proporção ao mesmo tempo, não é? Porque muitos de nós acompanhamos lives, outros tipos de conhecimento, outros tipos de ensino, e isso, sem dúvida, teve um impacto relevante para todos e abriu novos paradigmas para muitos de nós. Hoje, nós vamos discutir esse tema com importantes executivos do setor. Nós vamos ouvir Juliano Costa, vice-presidente de produtos educacionais do setor, para a América Latina da Pearson. Vamos falar também com Roberto Sagô, vice-presidente executivo da Fundação Dom Cabral, a Duda Falcão, diretora executiva da Escola Eleva, e o Marco Fisben, que é o CEO do Descomplica. Se você tiver uma pergunta para os nossos palestrantes, por favor, inclua a sua pergunta aqui no YouTube, na seção de perguntas do YouTube, que nós vamos, dentro do nosso tempo disponível de 1 hora, passar aos palestrantes para que eles respondam também. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui no nosso evento virtual, pela participação. Eu vou começar perguntando a vocês o seguinte: qual foi o impacto desse período de quarentena e como as empresas de vocês se adaptaram, né? E eu vou começar perguntando para as escolas, né? Vou começar com o Juliano, da Pearson. A Pearson é uma das maiores organizações educacionais do mundo e tem escolas, tem sistemas de ensino, tem também escolas de idiomas. Então, eu queria ouvir você, primeiramente, Juliano, como é que foi o impacto e como que vocês se adaptaram nesses primeiros 100 dias? Leandro, bom dia, Duda, Roberto e Marco, um prazer estar com vocês aqui hoje nessa fala. Basicamente, o impacto foi 100% da rede inteira foi impactada de uma maneira direta, né? Nós temos cerca de 2.500 escolas e mais de 1 milhão de alunos, e todos eles ficaram repentinamente entre o dia 13 e 18 de março sem aula. E esse impacto foi gigantesco, porque o calendário escolar é uma coisa muito restrita, muito fechada, seja da escola de idiomas, seja do ensino superior ou da educação básica, e é um processo difícil de recuperar. Sempre que há greves, por exemplo, em algum setor educacional, o processo de recuperação é muito complexo e demora muito tempo para ser reposto. Não é só ter mais aulas, existe todo um processo de avaliação, de calendário, de cronograma, de pessoas. Então, a escola parou, e mais do que a escola parou, a educação parou. E aí nós tivemos que colocar de pé uma infraestrutura que já vinha sendo desenhada há muito tempo, porque há uma discussão de longa data na educação básica brasileira de ter um approach, uma abordagem online mais poderosa, mais completa. Isso já era muito comum no ensino superior, mas não era comum como escola virtual para a educação básica e escola de idiomas. Então, em 15 dias, nós tivemos que levantar uma infraestrutura técnica, uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura metodológica, porque não é só transpor a aula presencial para a aula digital, e uma estrutura também de gestão, porque a gestão dos recursos das aulas e da preparação online demanda um planejamento relativamente diferente daquele das aulas e da escola física, da escola presencial. Isso para secretariado, marketing, a parte pedagógica, que é a parte mais afetada, mas todas as outras áreas também tiveram que ser
adaptadas. E aí foi um serviço de usar plataformas locais e globais que a Pearson já possuía. Então, nós colocamos de pé localmente versões globais de soluções que nós já tínhamos, especialmente na área da pedagogia, da sala de aula virtual e do ambiente de aprendizagem. E na parte de gestão, nós usamos nossas equipes comerciais e pedagógicas para dar esse suporte inteiro para as mais de 2.500 escolas que nós temos no Brasil. Obrigado, Juliano. E para a Eleva, eu queria perguntar para a Duda agora, a Eleva tem uma proposta de integração, de socialização muito grande, né? Uma escola bilíngue, de período integral. Como é que foi para vocês, Duda, esse novo momento, e como é que vocês se adaptaram a isso? Perfeito, Leandro. Foi muito parecido assim com a fala do Juliano, então tudo isso que ele falou aconteceu aqui. Eu só vou adicionar alguns elementos que vale destacar, que o primeiro não foi só a escola, né, que teve que se preparar, a família teve que se preparar, porque, de certa forma, a escola foi para dentro de casa. Então, se a gente, como escola, achasse ou ficasse pensando que a única coisa que a gente tinha que fazer era preparar a escola, a gente estava perdendo, porque a gente tinha que preparar a comunidade. Então, tinha uma questão, óbvio, muito de execução do presencial para a distância, e que passa por tudo isso que o Juliano falou, então mudança de metodologia, infraestrutura, recursos, treinamento, mas tem uma mudança cultural acontecendo. Então, esse professor ele teve que começar a trabalhar quase como uma startup, no sentido de metodologia ágil, de testar, de colocar a primeira aula que ele pudesse, e depois ir melhorando essa aula, e a gente fazendo pesquisa com as famílias para entender se a gente estava indo no caminho certo ou errado. Então, teve uma mudança cultural de uma escola tradicional para uma escola que virou digital, pensando de forma digital, então ágil, rápida, com squad, mensuração de dados, etc. E a outra coisa é que teve que ter um suporte também emocional, porque é muito difícil para uma família que está em casa, que também sentiu todo esse baque e que, de repente, tinha que lidar com os serviços de casa, o trabalho, com questões emocionais fortes que poderiam estar acontecendo na família, seja de perda financeira, seja de perda de saúde, e tinha que virar um pouco professor também. Então, eu acho que talvez um dos maiores aprendizados foi quando a gente conseguiu entender e perceber que a gente também tinha que dialogar, que também tinha que ouvir, que também tinha que equipar e instrumentalizar um pouco essa família. Então, eu acho que isso é um ponto importante que vale destacar. E o outro ponto que eu acho que vale destacar é que acho que todo mundo melhorou ao longo, né? Então, eu acho que os alunos melhoraram, os professores melhoraram, a escola melhorou, a família melhorou. A gente dividiu o Distance Learning em dois momentos, o Distance Learning 1 e o Distance Learning 2. O Distance Learning 2 está muito melhor que o Distance Learning 1. A gente chegou num equilíbrio de aulas síncronos e assíncrono, e também um equilíbrio de quanto que conteúdo a gente dava e quanto que aulas mais project-based a gente dava. Então, eu acho que isso aqui é um filme de melhoria contínua, que é uma filosofia muito grande na Escola Eleva. Ok, muito obrigado. E a gente volta a falar dessa questão emocional daqui a pouquinho também, que eu acho que é bastante relevante, afetou muita gente. Você já deu uma introdução, a gente volta a esse tema já já. Agora eu queria passar para o Roberto. Roberto, bom dia, da Fundação Dom Cabral. A Fundação, bom, é a nona escola mais bem avaliada do mundo, segundo o ranking do Financial Times, né? Tem uma posição de destaque aqui no Brasil na educação executiva, e a gente sabe que a educação executiva dá uma importância muito grande para o networking, né? Tem uma questão de conteúdo, uma questão social, mas também tem uma questão de networking muito forte. Como é que foi para vocês nesses 100 dias e como é que vocês se adaptaram a isso? Bom, acho que é uma ótima questão. Acho que os meus colegas aí, a Duda e o Juliano, já tocaram em alguns pontos que nós tivemos que lidar, porque como escola de negócios nós temos diversas atividades, algumas delas mais parecidas com as que os colegas descreveram, que são as atividades denominadas degree, né? Então estão aí o MBA, os programas de pós-graduação de uma maneira geral, especialização, mestrado, que tiveram justamente este impacto de uma impossibilidade de entrega desses programas de forma
presencial. Entretanto, acho que o que dá para poder acrescentar aqui ao nosso debate é um outro lado do que faz a Fundação Dom Cabral, que é a sua proximidade junto ao papel de executivo e ao papel da organização neste momento. A gente brinca que nós tivemos que aumentar ainda mais a nossa proximidade junto às organizações e aos executivos para evitar ou combater o chamado efeito centopeia, né? A gente brinca dizendo que uma vez perguntaram para a centopeia qual perna que ela usava primeiro quando ela precisava andar. A centopeia nunca mais andou. E esse cenário agora foi mais ou menos isso. As empresas, de uma maneira geral, elas em um primeiro momento, elas não sabiam o que fazer, que junta não apenas uma questão sanitária, uma crise sanitária, uma crise econômica, mas em especial é uma crise de e o papel da educação executiva. Eu acho que cortou um pouquinho, está cortando um pouquinho a sua conexão, Roberto. Você pode só repetir a sua última ideia? Acho que cortou um pouquinho o que você estava dizendo. Eu acho que o Roberto interrompeu um pouquinho aqui. Claro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Marco. O Marco é da Descomplica. Bom dia, Marco. Eu vou abrir para você, precisa só abrir o seu microfone. Falar um pouquinho da Descomplica, né? Isso, tá ótimo. A Descomplica é uma empresa que nasceu online, né? É a maior edtech do Brasil, é a maior empresa de educação digital do Brasil, começou com cursos pré-vestibulares, hoje está expandindo para muitas outras áreas. Como é que foi para vocês perceber a entrada do setor inteiro de educação no território de vocês, que é online? Não, foi na verdade uma experiência muito interessante, né, de ver, de fato, e uma experiência muito prazerosa de ver, porque tudo que avança a educação nos interessa, obviamente. Então, de ver diferentes setores educacionais um pouco mais focados na educação presencial começarem a se preparar com pressa, com urgência, dada a demanda no modelo de educação mais digital, no modelo de educação, na verdade, mais híbrido, né? Sempre existe um papel para o digital, sempre existe um papel para o online, e foi com muita alegria que nós vimos o setor inteiro se preparando para entender que a educação híbrida, a movimentação entre o presencial e o digital, entre o presencial e o online, é o que alavanca estratégias e modelos de aprendizagem. Então, do ponto de vista de técnico, nós já estávamos 100% prontos, né? Nós sempre fomos digitais, nós atendemos 5 milhões de estudantes mensalmente, consumindo os nossos conteúdos em plataformas proprietárias ou em redes sociais. Então, tecnicamente, nós estávamos perfeitamente preparados, mas foi muito interessante também para a gente perceber e reagir muito rápido, porque a disrupção da educação não foi uma disrupção só de conteúdo. Eu queria até ecoar a fala da Duda, que ela comentou muito bem que a educação entrou na casa das pessoas e nas famílias, na casa das famílias. Então, esse movimento e essa disrupção fez com que a gente também tivesse que fazer uma série de adaptações. Então, nós começamos rapidamente a falar sobre escopos e sobre assuntos que não eram os nossos assuntos tradicionais no escopo pedagógico educacional. Então, nós começamos imediatamente, logo depois de uma semana, a falar sobre atividade física, implementamos aulas de educação física com um professor de educação física online, implementamos a alimentação, contratamos imediatamente uma nutricionista, entendemos que com a disrupção da escola, existe uma disrupção na alimentação dos estudantes, então contratamos uma nutricionista, começamos a dar aula, a nutricionista virou uma professora para dar aula toda semana para os estudantes. Saúde mental é um assunto de altíssima relevância. E imediatamente também contratamos um psicólogo e começamos a dar aula e encontros. E, além disso, percebemos também uma disrupção muito grande na rotina, né, no calendário, na agenda, nas rotinas dos estudantes, que estavam acostumados a acordar, ir para a escola, voltar da escola, tinha toda uma rotina e toda uma agenda pronta, que os estudantes simplesmente obedeciam. E aí teve uma quebra muito grande, principalmente nos primeiros 30, 60 dias, uma quebra muito grande. Então, nós tivemos que montar uma série de outras atividades para adequar e para conseguir aterrissar uma rotina um pouquinho mais saudável. Montamos aulas de café da manhã, montamos aulas de pede ajuda, então os estudantes podiam entrar para pedir ajuda aos professores, café da manhã com os professores, literalmente o professor com uma caneca de café, com um copo d'água, tomando café com os estudantes. E foi muito interessante para a gente perceber que o nosso papel nesse momento não ia bastante além de ensinar química, física e biologia, mas de fato voltar para um modelo de educação completo que tivesse dentro
da rotina familiar. E foi também um aprendizado muito grande. Ok, muito obrigado, Marco do Descomplica. E voltar ao Roberto. O Roberto teve uma interrupção pequena, né? Queria que você voltasse com a sua última ideia, Roberto, para complementar a sua resposta, por favor. Tá, perfeito. Coisas da pandemia, né? É. O que eu estava falando é que as organizações, os executivos, muitos deles apresentaram aquele efeito centopeia, eles pararam, eles congelaram. E o papel da educação executiva, então, neste momento, era muito mais entender a questão do ensino à distância, das plataformas à distância como meio, mas a reinvenção foi muito mais metodológica e de conteúdo. Nós precisávamos fazer, por exemplo, que algumas empresas que não tinham comitê de crise aprendessem a fazer comitê de crise. Nós precisávamos rapidamente a ensinar as empresas a como lidar com equipes à distância. Então, diversos problemas diferentes dos problemas que, de uma maneira geral, se lidava antes da crise do Covid, a educação executiva passou a ter que lidar neste período agora. Perfeito, perfeito, Roberto. Muito obrigado. Vamos agora, então, para a segunda pergunta, para falar da retomada. O que vai acontecer daqui para frente, né? A gente tem pais, alunos com medo de voltar ao ensino presencial, até a gente ter a vacina, né, que deve proteger a todos, e muita gente quer saber quais são os protocolos de retorno ao ensino presencial, né? Lá no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem trazido alguns estudos, algumas informações que têm assustado muita gente, né? E aí eu queria começar com a Duda, para ela falar para nós como que ela está vendo isso e quais são os protocolos que a Eleva vai usar para voltarem às aulas. E se eu puder acrescentar uma pergunta, se vocês vão priorizar, muita gente tem perguntado isso, né? Se vão priorizar os pequenos da educação infantil ou os maiores que estão mais próximos ao vestibular? Perfeito, Leandro. Bom, esse é o tema da vez, né? Eu poderia ficar aqui falando 1 hora sobre esse tema. Vou tentar resumir e destacar alguns pontos. O primeiro a gente está mais ou menos há quase 2 meses e meio com uma equipe específica planejando esse volta às aulas. A primeira coisa que a gente fez, obviamente, foi falar com escolas do mundo inteiro para poder entender como é que eles voltaram, né? Pelo menos a gente está um pouco atrasado nisso, e aí a gente aprendeu muito já da curva, como as outras escolas voltaram. A realidade não é exatamente igual ao Brasil, Rio, tudo bem, mas tem aprendizados grandes aí. Depois que a gente fez isso, acho que tem um racional aqui no nosso Volta às Aulas, que é o seguinte: primeira coisa, o que mais importa é saúde, então é segurança. Como é que a gente faz essa volta? Eu não posso nem dizer sem risco, mas minimizando os riscos. Então, esse é o primeiro pensamento e é o norte de tudo. Então, o que isso quer dizer na prática? Primeira coisa que a gente vai fazer com famílias, já está fazendo com famílias, com funcionários, com crianças, são protocolos de saúde e higiene. Então, é tudo que a gente vai ter que fazer do ponto de vista de higienização da escola, das pessoas, de distanciamento e de uma série de processos que precisam ser seguidos ao pé da letra. A gente sabe que para uma coisa virar hábito demora um tempo, né? Demora 60 dias. A gente vai ter que encurtar esse tempo. Isso a gente só consegue com treinamento e muita comunicação. A segunda coisa que a gente vai trabalhar vai ser o socioemocional. Porque se a gente não acolher essa comunidade, e não são só as crianças, não, de novo, é todo mundo da comunidade, professores, nossos colaboradores, crianças. Se a gente não acolher, não tem aprendizado. Então, a segunda coisa que é o foco vai ser acolhimento e o socioemocional. E a gente talvez passe 1 semana nisso, mais intenso, talvez seja 2, a gente vai ter que sentir. Mas essa linguagem do socioemocional, ela vai ser permanente, constante e cada vez maior. E eu acho que a gente divide quase que em 3 momentos que a gente vai trabalhar com a comunidade. A primeira coisa vai ser conseguir restabelecer, né, a gente como comunidade, então os alunos e os amiguinhos se reencontrando, mas entendendo que precisa de um certo distanciamento, os vínculos que ficaram perdidos aí, então essa retomada com a professora e tal. Então, o primeiro momento é a gente se reconhecer de novo. A segunda coisa vai ser a gente falar do que aconteceu durante 5, 6 meses, 4 meses em casa. Cada um viveu uma experiência, né? Não vamos ignorar isso. A gente passou por isso e a gente vai trabalhar dentro da sala de aula com o que foi que aconteceu. E a terceira coisa, talvez em algumas famílias, em alguns alunos, alguns professores, a gente vai ter que trabalhar
também de uma forma mais individualizada, né? A gente pode ter famílias que passaram por um momento muito difícil, obviamente tem todo um cuidado com professores de grupo de risco, então vai ter que ter uma individualização também desse olhar socioemocional. Depois que a gente faz saúde, depois que a gente faz socioemocional, aí a gente começa a entrar com velocidade na aprendizagem, né? Esse ano vai ser um ano diferente, não tem como a gente não enxergar isso. As nossas provas, por exemplo, caíram de 4 para 3 e por aí vai. Então, a gente vai ter que entender o que a gente vai poder fazer para correr atrás desse tempo, né? E, de novo, cada um vai estar de uma certa forma, em um certo estágio, a gente vai dividir as classes em stations e tentar trabalhar de uma forma mais individualizada até a gente colocar todo mundo na mesma página e sabendo também que o próximo ano vai ter um calendário um pouquinho diferente, talvez uns dias a mais, no outro ano também. Nada pode ser um exagero, porque férias é importante, o descanso é importante, mas a gente sabe que a gente vai ter que correr um pouco atrás e trabalhar mais essa excelência acadêmica. E, por último, vai ficar aquele ponto que é, mas e as famílias vão voltar? Todo mundo vai voltar? E quem não quiser voltar, o que acontece? Então, a escola vai ter que, no segundo semestre, claramente seguir uma agenda permanente de ensino híbrido, uma parte presencial, uma parte também online em casa. A gente vai estar, por exemplo, filmando as nossas aulas presenciais. Você não filma a aula inteira, você filma a parte que é mais expositiva e depois você direciona o trabalho para os alunos que decidirem ficar em casa. Então, é importante a gente entender e a escola entender que cada família também vai ter seu nível de conforto e vai ser um pouco diferente. Quando eu conversei com escolas lá fora, a maioria diz que na primeira semana 30% a 40% de presença, na segunda semana 60% e 70%, e depois você chega na normalidade. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar semana a semana e não pode esquecer essa hierarquia, né, de prioridades. Saúde primeiro, socioemocional segundo, excelência acadêmica terceiro, e lembrando que a gente precisa atender ainda de forma presencial e à distância. Então, isso é um pouco assim como é que a gente está vendo o plano. Ótimo, obrigado. E eu queria passar agora para o Juliano. Juliano, principalmente o foco nas escolas de idiomas, né? Se quiser complementar, claro, nas escolas tradicionais também, mas principalmente nas escolas de idioma, como é que vai ser isso, né? Em tese, aqui em São Paulo, as escolas já podem voltar porque são consideradas serviços, né? Então, já poderiam voltar às aulas presenciais. Como é que está sendo a sua experiência dentro da Pearson? Leandro, vamos lembrar dois itens aqui importantes, que o primeiro é que os protocolos de segurança, por mais que nós criemos nossas próprias soluções, eles são a priori definidos inicialmente pelos estados e municípios. Então, o estado e município, na Secretaria de Saúde e de Educação, trabalham em conjunto e lançam um protocolo de segurança, e as escolas podem adotar desse protocolo para cima. Então, nós criamos, em parceria com o Dr. Tiago, do Hospital Albert Einstein, que é um infectologista, um protocolo de segurança para nossas escolas em geral, porque as regras da escola de educação básica são muito parecidas com as regras de escola de idiomas, de escola de curso livre. Aqui em São Paulo, como você citou, o secretário Roscielli permitiu o retorno no Plano São Paulo das escolas, porém seguindo os mesmos protocolos de segurança das escolas regulares. Então, ele permitiu, com antecedência de 50 dias, que as escolas de curso livre abrissem, porém seguindo os mesmos protocolos, como, por exemplo, o máximo de 30% de ocupação predial simultaneamente. Não é o máximo de 30% de alunos por sala, mas de ocupação predial, porque, obviamente, os espaços da escola não são restritos apenas à sala. Existe o pátio, existe a recepção, existe a secretaria, existe a cantina, existe os banheiros. Então, todos esses espaços escolares, eles precisam obedecer regras para... Não adianta você estar afastado na sala e não estar afastado nos corredores, nos banheiros ou na cantina, né? Os caminhos de contaminação vão permanecer dentro do ambiente escolar. Então, nós criamos um guia sanitário com o máximo de exigência possível, né? Exatamente porque nós ainda não tínhamos solução definida no Brasil inteiro. Nós estamos acompanhando as estratégias de retorno, que são variadas. Por exemplo, você pode ter a aula gravada, que é a aula assíncrona, simultânea à aula síncrona, ao vivo, na escola, ou você pode manter uma turma, parte
em casa e parte na sala de aula, fazendo uma transmissão ao vivo, interagindo presencialmente com quem está na sala e à distância com quem está em casa. E isso depende muito de que limite o Estado ou o município está dando, porque as condições em que o Estado de São Paulo, por exemplo, está dando o retorno não são as condições que a cidade de Manaus está dando. A cidade de Manaus voltou às aulas presenciais, foi a primeira cidade brasileira a retornar no dia 6 de julho. 6, 7 de julho, ela permitiu. Então, nós já temos escolas em Manaus funcionando com protocolos de segurança rigorosíssimos, inclusive com máscaras plásticas para alunos, e nós estamos acompanhando essa experiência porque as escolas precisam de 15 a 30 dias para verificar se o fluxo de contágio acontece ou não, porque o vírus leva mais ou menos 15 dias para se manifestar os sintomas iniciais. Então, nós estamos aí com 20 dias das escolas com todos os protocolos de segurança, acompanhando nossas escolas tanto de idiomas quanto de educação básica, e as experiências que nós recebemos da China, da Itália, da França, que são os 3 que abriram e nós temos muito contato, têm sido muito importantes que nós colocamos nesses protocolos de segurança. Porém, mais do que pensar em como a escola deve se organizar, existem perguntas importantíssimas a serem feitas, que são, 1, as famílias querem voltar? 2, os professores podem voltar? Porque, por exemplo, na escola pública, e mesmo na nossa escola de idioma, tem muitos professores que fazem parte do grupo de risco. Então, mais do que reabrir a escola, as pessoas que tem que ser a primeira prioridade nossa, as pessoas podem voltar? Nós vamos ter condições de trazer 30 professores, 50 professores de volta para a escola, funcionários administrativos, funcionários de limpeza, né? E as famílias, os avós podem ir para a escola levar os netos todos os dias, pegar e trazer e pegar novamente. Então, a reflexão ela é uma política pública que a iniciativa privada molda, isso não pode ser esquecido nunca, tá? Porque a educação é um bem público, mesmo a educação aberta, não regulada, ela precisa ser olhada com cuidado pelo Estado, então a gente está o tempo inteiro fazendo interlocução com os entes públicos sobre isso. O segundo as pessoas são a prioridade, e o terceiro, concordo em gênero, número e grau com as 3 categorias que a Duda comentou. A saúde, incluo aqui saúde mental. Nós estamos aplicando um teste, iniciando a aplicação de um teste de estresse infantil para nossas crianças e adolescentes, e vamos aplicar um teste de ansiedade e estresse para os professores nos próximos dias. O segundo é a saúde emocional, e a terceira é a cognição. Definitivamente a cognição é o terceiro item dessa fila. Perfeito, Juliano, obrigado. E agora vamos para a educação executiva, né? A gente está entrando num momento aqui que ninguém nunca viveu, né? Possivelmente uma recessão muito forte, uma disrupção enorme em todos os setores econômicos, um desemprego muito alto, enfim, desafio de toda ordem para os gestores das empresas em formação ou que já estão nas suas posições, né, Roberto? E quais são as dores do mercado que vocês identificaram para a educação executiva e como é que vocês estão vendo esse mundo agora que é um pouco híbrido, né, presencial e online daqui para frente? Bom, acho que de partida não dá para deixar de destacar a questão da transformação digital. O meme que tem circulado colocando a pandemia como o principal acelerador da transformação digital da sua empresa, ele não é um fundo de verdade, ele é verdade como um todo. Além da transformação digital, como bem colocaram meus colegas, embora falando a partir de um outro olhar, o que estamos falando no fundo é de pessoas. E quando nós falamos de pessoas numa posição uma posição executiva, a gente está falando em especial do fenômeno da liderança. E o fenômeno da liderança, ele deve ser trabalhado em especial quando o processo falha. Ou seja, neste momento agora, nós estamos vivendo o que nós chamamos nas salas de aula do VUCA perfeito, né? VUCA é o acrônimo para volátil, incerto, complexo e ambíguo, que nós falávamos muito sobre isso há anos já atrás, e a pandemia traz esse VUCA elevado à terceira potência. E o que as empresas estão tendo que fazer durante este cenário agora
é tentar passar a gerir a partir de outros paradigmas. Vou dar um exemplo, o exemplo do planejamento. Como é que você faz planejamento? E os meus colegas aqui que são executivos vão provavelmente se reconhecer nisso daí. Normalmente você olhava para o ambiente, identificava quais as oportunidades e ameaças que estão presentes nesses ambientes e tentava adaptar a proposta de valor da sua empresa, da sua organização, a sua escola, por exemplo, a esse ambiente. Só que no mundo como a gente está agora, com uma baixíssima visibilidade, em que 1 mês, 2 meses virou longo prazo, isso já não é mais possível, pelo menos não dá para trabalhar apenas assim. Então, uma dor que as empresas, de uma maneira geral, elas estão enfrentando é a dor de passar a planejar a partir de um outro olhar, que é um olhar em que a visibilidade é muito curta. Como é que você faz isso? Dá para poder passar uma live inteira falando disso, mas basicamente você tem que passar a olhar também um pouco para dentro. Qual que é o DNA da sua organização, quais são as suas capacidades distintivas, e a partir daí não falar mais de visão, porque a visão está enuviada, mas passar a falar de um propósito, passar a falar de uma proposta de valor e passar a focar nesse tipo de coisa. Uma outra dor, não sei se é bem a palavra dor, mas é um outro desafio ou algo que emergiu muito forte nesse momento agora, é algo que já estava em discussão, digamos assim, antes desse momento e veio a ser acelerado pela pandemia, que é a questão do papel social das empresas, o papel social das organizações. Acho que está cristalino que, embora importante, o governo não dá conta de cuidar de tudo sozinho. A função social não deve ser terceirizada pelas empresas para o governo. Então, cada uma das empresas passou a enxergar que elas têm que cuidar do seu entorno, elas têm que cuidar dos seus stakeholders, e aí leva para uma outra coisa, que é uma questão da visão sistêmica. Essa dor de desenvolver a visão sistêmica de que as suas ações elas têm que levar em conta a rede que você se faz presente, eu acho que é uma outra coisa que foi acelerada bastante na nossa pandemia, Leandro. Obrigado, Roberto. E agora eu vou passar para o Marco, novamente, uma pergunta já da nossa audiência. A Isabelle, vou colocar aqui para vocês verem. A Isabelle pergunta se vocês acham que o acesso ao ensino superior vai mudar, e se o Enem vai mudar a sua forma. E aí eu queria pedir para o Marco responder essa pergunta, porque ele já vem vivendo essa transformação lá no Descomplica já há algum tempo, e agora a gente teve esse adiamento do Enem, muita gente discute como é que vai ser isso, né? Qual vai ser o impacto para os alunos que vão prestar o Enem esse ano, estão pensando em entrar na faculdade o ano que vem. Marco. Não, perfeito. Na verdade, vamos separar em blocos aqui, né? Primeiro, eu queria até voltar para ecoar um pouco o Juliano, que a gente tem as secretarias, de fato, ensaiando esse volta às aulas, mas, sem dúvida nenhuma, os professores e as famílias estão bastante receio dessa volta às aulas, não apenas pela implementação dos protocolos, e nós acreditamos que as escolas estão muito focadas e preocupadas em implementar os protocolos de saúde e segurança, mas também por, eventualmente, terem membros da família fazendo parte de grupos de risco, e, por último, e não menos importante, pelos deslocamentos. Nós podemos tomar todos os cuidados com as escolas e com a sala de aula, com os corredores, e com o recreio, e com a biblioteca, e com o distanciamento social, mas quando a gente fala de políticas públicas e estudantes de escolas públicas, eles precisam entrar no ônibus para chegar na escola. E aí existe um receio muito grande que esse deslocamento não vai seguir todos os protocolos e não vai ser feito com tanta segurança. Nas instituições em que a maior parte dos estudantes consegue chegar em veículos privados na escola, é claro que você pode tomar todos os cuidados. Mas essa, infelizmente, não é a realidade da maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira chega na escola de ônibus. E aí existe muito receio e muita insegurança e muita preocupação com essa volta às aulas. Mas é interessante, quando a gente fala de Enem, perceber que, de fato, as famílias estão com bastante receio, os professores também, as escolas estão muito preocupadas em protocolos de segurança, mas, no fim do dia, quando a gente olha o número de confirmados no Enem, os estudantes continuam com a cabeça no Enem, os estudantes continuam focados com a cabeça em entrar numa universidade, numa faculdade de qualidade, e o número de inscritos confirmados que nós observamos aqui foi mais ou menos 5,8 milhões de inscritos e confirmados no Enem, foi um pouco mais de 10% maior do que o ano passado. Então, existe aqui, é importante a gente entender, existe um relacionamento, um equilíbrio entre a preocupação de responsáveis e, sem dúvida nenhuma, de professores
com a atenção, foco e vontade do corpo de estudantes de fato fazer o Enem, ser bem-sucedido e entrar na faculdade. Então isso se reflete de cara com o número de inscritos esse ano, 5,8 milhões, mais de 10% maior número de inscritos e confirmados, depois de pagar a taxa de confirmação, é um pouquinho mais de 10% maior do que o ano passado. Então a cabeça dos estudantes continua ali. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de preparação e até do ponto de vista de business, de negócio, a gente tem uma diferença enorme de sazonalidade entre início de preparação, consumo de conteúdo, reta final e execução da prova. Com a prova acontecendo em janeiro e sendo adiada para o ano que vem, para janeiro do ano que vem, existem desafios reais de preparação. O Enem é uma prova longa, aplicada em mais de um dia, cobrindo todo o ensino médio, que exige também uma preparação longa, em que a cadência de estudo, a frequência de avaliação e principalmente a preparação psicológica é essencial para chegar bem preparado para uma ótima performance na prova. A nossa impressão, a nossa intuição é que agora, nesse momento, os estudantes brasileiros, na média, vão chegar menos preparados para essa prova, que ainda por cima vai acontecer logo depois das festas e da virada de ano, Natal, Réveillon, representa um outro desafio de preparação adicional, e a gente entende que a gente deve ver uma performance média brasileira pior do que em anos anteriores. O que a gente está fazendo no Descomplica é, de fato, criar todo um novo calendário. Existem, então, múltiplos calendários que não são mais os calendários tradicionais, volta às aulas em fevereiro e março, férias ali em julho, uma reta final no segundo semestre um pouco mais curto para a prova em novembro. Nós tivemos que readequar e reinventar os nossos calendários comerciais e pedagógicos para ter múltiplos inícios de preparação. Quem começou a se preparar em fevereiro, março, perfeito. Quem está começando a se preparar agora, nessa volta às aulas, ok. E a gente espera que muita gente acabe, de fato, conseguindo iniciar uma preparação de alta performance mais para o final do ano. Então, reinventamos o calendário, conseguimos colocar múltiplos calendários rodando em paralelo para garantir que os nossos estudantes vão conseguir chegar no final de janeiro e não no início de novembro, porque teve um empurrão bastante razoável, com pico de performance. Porque, de novo, prova longa, que demanda muito do estudante, demanda muito do psicológico desse estudante, e conseguir gerenciar essa cadência, essa frequência, e a preparação psicológica é essencial para chegar no início do ano que vem no pico de performance e não cansado, estressado e preocupado, como muitos estudantes estão agora. Perfeito, Marco, muito obrigado. E vamos agora falar de futuro, né? Eu vou perguntar para o Juliano agora e trazer mais uma pergunta da nossa audiência. O Lucas Tavares pergunta qual que vai ser o legado, né? O que a gente vai se transformar do ponto de vista de educação daqui para frente? Quais são as tendências que, de repente, já aconteciam no passado, que vão ficar para o futuro e que esse aprendizado da quarentena nos trouxe? Eu queria abrir para o Juliano falar primeiro, depois eu posso abrir para os demais também comentarem. Acho que precisa desmutar o seu microfone. Perdão, eu acho que essa é a frase que a gente tem dito mais hoje. Dá para você desmutar seu microfone? E desmutar em inglês, temos que aprender ainda. Exatamente. Eu tenho dito que a frase do Juscelino Kubitschek, que a gente está avançando 50 anos em 5 meses. Definitivamente, a educação, eu não digo que ela tinha uma resistência à tecnologia. A educação sempre teve muito cuidado em operar inovações, porque a educação não tem laboratório, né? A educação não é que nem um projeto farmacêutico ou um projeto industrial que você leva para um laboratório seguro, o cientista e os objetos de pesquisa e faz testes sem consequências. Todos os testes que se fazem em educação têm consequências. Então, porque você trabalha com seres vivos que estão em processo de aprendizado ou formação cognitiva socioemocional, ou adultos que estão com o trabalho envolvido, a família envolvida, enfim. E nesse processo nós tivemos que fazer um processo que, educacionalmente, é o inverso do que historicamente se faz. Historicamente, o educador, o teórico, o pedagogo, ele escreve primeiro, ele pensa a hipótese primeiro, depois ele leva para a escola essa hipótese para o curso livre, enfim, para o ambiente educacional e testa com grupos pequenos ou com voluntários. Agora, nós, a população, 1,5 bilhão de seres humanos foram lançados no modelo de virtualização escolar, que não é homeschooling, né? Existe um modelo consolidado já nos Estados Unidos de homeschooling que atende mais ou menos 1 milhão de estudantes, mas que não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui agora,
com essa virtualização da escola, essa digitalização do ensino, e que agora nós estamos, a partir da experiência, tentando entender a teoria. Como é que essa experiência pode se configurar um novo modelo metodológico? Como é que essa experiência pode se configurar em plataformas e soluções de uma escola virtual? Por exemplo, uma plataforma de videoconferência como essa, ela é igual a uma sala de aula virtual? Ela reproduz uma sala de aula virtual? Eu preciso ter um quadro interativo na sala de aula virtual? Um quadro multiusuário em que os alunos possam interagir? Eu preciso ter quizzes imediatos online? Ou não? Eu posso ficar num modelo expositivo como esse e os alunos no chat fazem as perguntas que eles têm. Qual é a modelagem dessa sala de aula virtual? Qual é a modelagem da gestão da aprendizagem? Então, essa é a primeira grande herança. Nós estamos construindo da prática para a teoria, por isso que muito mais rápido, uma escola virtual. Não são aulas online. Aulas online é uma pequena parcela dessa escola virtual. Nós estamos fazendo planejamento, nós estamos fazendo atendimento socioemocional, diálogo familiar, estamos discutindo inclusão. Eu tenho um filho autista que tem uma parte do ensino à distância dele, precisa ser feito de forma extra, com uma fonoaudióloga em teleatendimento, porque antes nós precisávamos disso tudo presencialmente, era eu ir para o consultório, ir para o ambiente fisioterapêutico. Então, nesse cenário, a grande mudança é metodológica. E acompanhando isso, uma mudança de letramento digital. O brasileiro definitivamente não é uma pessoa letrada digitalmente. Nós estamos discutindo pela primeira vez o que é limpar o cache, o que é limpar o histórico, o que é entrar em guia anônima, o que é acessar com segurança, o que é termo de aceite, o que é conectividade, o que é aparelho, navegador, versão do iOS, tudo isso passou a fazer parte do discurso hoje do treinamento docente, que não era parte. Isso vai fazer com que a escola e o Brasil como um todo ganhe muito, mas, obviamente, a gente está muito preocupado com a questão da perda do aprendizado cognitivo, né? Temos que entregar o mínimo e, quando sairemos com infraestrutura, sairemos com letramento digital e sairemos com modelos pedagógicos que serão, no modelo dialético, construirão um meio termo. Não vai ser nem o que era 100% presencial, nem o que é 100% digital. Será uma síntese dessas duas combinações para uma nova escola que já vai nascer em 2021. Perfeito. E eu queria pedir para o Marco complementar essa resposta, né? Porque se fala muito, até se confunde um pouco os conceitos, como o Juliano comentou, né? De ensino à distância, que está focado principalmente no ensino superior, e aí o final do ensino médio, com o ensino remoto, o homeschooling, ele comentou alguns desses conceitos, né? E o Descomplica trabalha muito no ensino à distância. Então, como é que isso vai ser? E qual é a forma, não sei se existe correta, mas a melhor forma de fazer ensino à distância que o Descomplica aprendeu ao longo desse tempo? E também se confunde muito, nós estamos todos sendo jogados numa confusão entre o que é ferramentas profissionais de colaboração online e comunicação online com o ensino à distância, né? É muito comum a gente usar exemplos das ferramentas do dia a dia, né, de Zoom, Hangouts, ferramentas de videoconferência, e usar, então isso agora é educação. Existe uma diferença grande, bastante importante, entre ferramentas profissionais de colaboração online, o que nós estamos fazendo aqui, uma ferramenta de videoconferência para colaboração online, de educação à distância, que pode ser feita via vídeo síncrono, via vídeo assíncrono, mas não é a mesma coisa. Então, voltando lá para os pontos do Juliano, educação online pode ter um vídeo síncrono, é claro que pode ter, mas junto com o vídeo síncrono tem que ter ferramentas em paralelo de conversa, de chat, de perguntas e respostas, de avaliação, e tudo isso tem que estar imerso dentro do mesmo ambiente, um ambiente virtual de aprendizagem que seja de fato eficiente, que seja de fato eficaz para a melhoria de performance dos estudantes. Então, hoje, o que nós estamos experimentando é muito mais ferramentas de videoconferência aplicadas à educação e ferramentas de colaboração online aplicadas à educação e muito menos, de fato, o que está sendo experimentado amplamente pelo mundo, ferramentas de educação digital. O que o Descomplica faz, já faz há alguns anos, é educação digital, não é videoconferência. Então, é preciso entender qual é o papel do vídeo síncrono, vídeo assíncrono, áudio síncrono, áudio assíncrono, texto assíncrono, ferramentas de comunicação, chat síncrono e ferramentas de comunicação assíncrono.
processos de avaliação, avaliação semanal, avaliação mensal, avaliação bimestral e semestral. Então, todos esses processos pedagógicos, essas estratégias e táticas pedagógicas precisam ser produtizadas de maneira eficiente, de uma experiência digital que seja atrativa, porque eu concordo com o Juliano quando o brasileiro não sabe o que é cache, o brasileiro não sabe o que enfim, navegar em segurança, ou limpar o cache, ou abrir uma aba anônima. Não tem como discordar. Eu concordo. Mas isso é ferramental. Isso é quando a gente ensina Excel para uma pessoa, a gente não está ensinando finanças. A pessoa pode aprender finanças no papel. E depois ela pode aprender a usar o Excel, que é uma ferramenta. E aqui a nossa grande preocupação com os professores e com os estudantes é pensar em coisas que vêm antes do browser, que vêm antes de limpar o cache, antes da navegação, que são, até de certa maneira, alguns clichês educacionais, mas tem motivo para eles serem clichês educacionais, e eles têm que ser agora adequados e adaptados para o universo digital. Então, você pensa, por exemplo, isso não é o futuro da educação, isso é o presente da educação. Quando a gente pensa em habilidades não cognitivas e socioemocionais, a resiliência, empatia, tranquilidade, capacidade de organização, isso é absolutamente essencial de ser desenvolvido nos ambientes digitais, porque as deficiências socioemocionais, elas aparecem ainda mais fortemente nos ambientes digitais, em que muitas vezes você está anônimo, você tem a impressão de que não tem ninguém vendo o que você está fazendo, que é muito mais fácil de procrastinar. Então, seria aqui um equívoco da minha parte, ou da parte do Descomplica, a gente pensar no futuro da educação com temas que são fundamentalmente diferentes dos temas atuais. Não é assim que a gente pensa. Nós entendemos que evolução de competências socioemocionais, disciplina, capacidade de trabalhar em grupo e, claro, compreensão de ferramentas em cima disso, são temas da educação de hoje que são essenciais para serem desenvolvidos hoje, para que a gente tenha no futuro um grupo de estudantes, uma força de trabalho produtiva, uma nação, uma sociedade que, de fato, entende os problemas dessa sociedade antes da gente pensar particularmente, propriamente, em ensinar a parte ferramental para os professores e para os estudantes. Perfeito. E eu acho que a Duda queria complementar também essa resposta nos nossos dilemas de formato de ensino à distância, remoto e até homeschooling, que se fala que não é bem isso que a gente está fazendo agora, né, Duda? Por favor. Perfeito. Eu concordo com tudo que o Juliano e o Marco disseram, mas eu queria só dar um passo para trás e fazer alguns pontos que, assim, primeiro, eu sou um eterno otimista, tá? Então, obviamente, o que a gente está passando é muito difícil, ter mudado tão rápido para o digital, do presencial para o digital, com toda essa crise acontecendo, ninguém tem dúvida que foi muito difícil e está sendo difícil. Mas quando a gente deixa passar mais um tempo, você falou legado, né? Eu sou muito otimista do que fica de legado aqui, porque eu não acho que teve nada novo, mas eu acho que várias tendências em educação se aceleraram. Então, a gente vai chegar mais rápido onde a gente queria chegar, esse é meu ponto. E aí eu vou destacar aqui 3 coisas, e depois dizer o que eu acho que não é legado bom. Então, assim, o legado positivo tem muito a ver com essa permanência do ensino à distância, como a gente está falando aqui. Eu acho que todo mundo agora, culturalmente, sabe usar as ferramentas, né, se sente preparado para isso, e isso ajuda demais. E quando eu penso Brasil, saindo até um pouco escola eleva, vamos pensar na escola brasileira tradicional particular. Ela é meio período. E meio período, como a gente sabe, em pesquisas do mundo inteiro, não é a melhor coisa para a criança. Então, eu acho que abre um mundo para você ter um ensino híbrido e que pode ter um impacto muito positivo para todas as crianças aqui no Brasil. Né? Você pode ter uma escola presencial que talvez vai valorizar mais atividades que precisam de grupo, que precisam, né, estar juntos. Você vai ter talvez um ensino mais baseado em projeto, que talvez já seria uma mudança que a gente sempre quis acontecer, e você pode ter em casa um ensino híbrido da melhor qualidade, né, ensino à distância, pegando os melhores professores e dando assim essa melhor aula para tantos e tantos alunos.
E pode ser no âmbito da sua escola, pode ser no âmbito Brasil, pode ser no âmbito mundo. Então, assim, o acesso de qualidade também a um professor vai ficar muito potencializado. Então, eu acredito muito nesse lugar de uma escola híbrida, e eu acho que isso é muito positivo para a escola tradicional brasileira. A segunda coisa, eu acho que vai ser a valorização do socioemocional. Eu venho marcando esse ponto aqui em todas as minhas respostas, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a escola hoje precisa ter uma agenda permanente que concilia conteúdo com socioemocional. O mundo pede isso, né? Essa crise aqui não pediu para a gente matemática, nem português, nem história. Ela pediu colaboração, ela pediu perseverança, ela pediu para criatividade, ela pediu também um momento para a gente respirar e botar os sentimentos para fora. Então, a base curricular já vem pedindo isso, né? A gente vê o PISA já pedindo isso, e eu acho que daqui em diante esse espaço do socioemocional vai se tornar cada vez mais relevante na grade da escola. E, por último, eu acho que você vai ver aqui uma escola que talvez culturalmente sai muito mais forte, porque ela continua com a capacidade de preservar na educação o tradicional, que é importante sim. Tem coisa em educação que a gente faz há muito tempo que vão ser importantes passado, presente e futuro, mas ela sai com uma cabeça muito mais aberta para dialogar com o novo. Então ela busca informação fora, ela conversa que nem a gente está conversando aqui, e ela executa. Então essa mudança cultural na escola é muito positiva, e eu acho que a mudança também da sociedade vendo a escola. Então, a sociedade percebeu que a escola não é só para aprender, a escola é para conviver, para abraçar, para sorrir, é um lugar permanente também de felicidade, está todo mundo com saudade dessa escola presencial, e que esse professor é muito querido, né? Para ficar com os alunos todos os dias, tantos alunos, tem que ter muita competência e tem que ter muito coração. Então, eu acho que a escola também sai mais valorizada disso, a escola tradicional mesmo. Agora, o que não é legado, que eu acho que você nem fez essa pergunta, mas eu acho importante a gente refletir também, eu acho que a gente ainda tem que pensar um pouco sobre educação infantil. Foi muito difícil esse ensino à distância para educação infantil, que é um momento lúdico acima de tudo. Então, acho que como é que é isso, se a tecnologia funciona aqui, ou como é que fica para frente, é uma pergunta. Eu acho que tem um espaço também para a gente começar a pensar em cidadania digital. Então, esse aluno em casa tem uma responsabilidade, uma autonomia. Então, como é que é esse momento de prova? Como é que é essa coisa de vídeo? Como é que é prestar atenção e não prestar atenção na aula? Então, tem uma cidadania digital que a gente precisa falar. E a terceira coisa, eu acho que é uma palavrinha que eu gosto muito, que é autonomia para o aluno. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que o mundo pede isso dele depois que ele se forma, mas a gente viu também que autonomia para aluno é uma coisa para a escola e família e comunidade ainda trabalhar junto. Né? Tem uma razão também que as aulas síncronas tiveram muito mais participação do que a assíncrona, porque tem muito a ver com essa questão da autonomia do aluno. Então, eu acho que a escola poderia cada vez mais pensar nisso. Como é que a gente vai dar espaço para ele ter mais responsabilidade, ele fazer mais decisões, ele estudar um pouco mais sozinho, né? E talvez dar liberdade para ele estudar um pouco mais o que ele gosta também. Então, essas são minhas reflexões aí, só para complementar. Não, foram excelentes, excelentes, Duda. E eu queria mudar para o Roberto agora para a educação executiva, né, para esse impacto. As empresas já estão recebendo esses novos formatos com maior abertura, não é? Será que aqueles MBAs de 2 anos que algumas empresas financiavam no passado ficaram mais raros agora? Como é que você está vendo? Perfeito. A gente pode ver essa questão aí de diversos ângulos. É normal, por exemplo, Leandro, em momentos de crise, esta agora não é uma exceção, de as pessoas investirem na sua própria carreira como indivíduo, como executivo. Então, para alguns programas, por mais que pareça ser um contrassenso, existe um aumento de demanda, mesmo com toda a dificuldade da entrega nesse momento agora. São principalmente aqueles programas em que o indivíduo consegue enriquecer o seu currículo. Para outros, não. Para outros, você tem uma parada. Agora, do ponto de vista das empresas, o que nós temos feito, primeiro, a questão da transformação da educação executiva não é um ato de vontade da escola de negócios apenas.
ela depende também da outra parte, assim como os meus colegas explicaram para a educação de uma maneira geral. Então, o que a gente tem visto é uma aceleração muito grande de dois repertórios. O repertório do cliente, do participante, ou seja, da empresa, do executivo, do indivíduo, e a aceleração do repertório da própria escola, da Fundação Dom Cabral, das outras escolas de negócio do mundo, de como fazer para poder entregar os seus programas, as suas chamadas, a gente gosta muito de chamar de soluções educacionais, nesse contexto. E na medida em que você acelera os dois repertórios, aí sim as coisas são possíveis. Então nós começamos desde em que a pandemia de fato eclodiu aqui no nosso país, a começar com o que a gente chama de warm-ups, que são pequenas experiências, quase sem risco, convidando as empresas, convidando os executivos a testarem, né, para poder ver que, na verdade, muito do que aqueles executivos achavam que não dava, às vezes dá para poder fazer sim no mundo digital, e muitas vezes melhor do que a gente faz presencialmente, só é diferente. Então, a gente está vendo uma grande adaptação. Agora, se a gente eleva essa visão de helicóptero para o que a gente vê pela frente, muito rapidamente eu compararia este momento agora, fazendo uma analogia aí de dois momentos históricos. Vamos voltar lá nos anos 90, com a abertura da economia feita durante o governo Collor. Naquele momento, as empresas e os executivos ficaram estarrecidos, porque a forma de competir mudava completamente naquele momento. Então, duas palavras de ordem entraram na agenda desses executivos, que foi o desenvolvimento gerencial, que até aquele momento você não precisava saber gestão, e a segunda coisa foi qualidade total, porque antes o seu stakeholder era o governo, valia o quanto você se relacionava com ele. Depois o stakeholder passou a ser o cliente. Vamos fazer um fast forward agora para o momento atual, um novo evento disruptivo, grande, a pandemia. O que a pandemia faz? Acelera uma série de movimentos que já estavam ocorrendo e coloca, na verdade, na agenda desse executivo um outro grau de emergência para, primeiro, a transformação digital. Isso entra definitivamente na agenda do executivo. Segundo, a questão da governança. Os stakeholders, eles mudam. Eles deixam de ser apenas aquele cliente e passa a ser a sociedade como um todo, seus colaboradores, toda a rede na qual essa empresa é incluída. E terceiro, e talvez mais relevante de tudo, repensar o que é resultado. Daqui para frente, as empresas vão ter que educar os seus colaboradores, educar os seus gestores, educar o seu conselho, os seus acionistas, a entender que resultado não é apenas uma última linha de resultado financeiro, e sim o que aquela empresa proporciona para a sociedade, qual que seria o benefício que aquela empresa proporciona para a sociedade, além de, claro, gerar retorno financeiro como uma forma de viabilização dessa própria empresa. Então, no mais, concordando com meus colegas, o futuro de como isso vai ser feito, provavelmente esse futuro de curto prazo é híbrido. O híbrido entra definitivamente na nossa agenda, mas o que vem pela frente é um foco temático em coisas que já existiam, mas que a pandemia, como um evento grande, acelera. Perfeito, Roberto, obrigado. Eu queria passar para o Juliano agora uma nova pergunta da nossa audiência. A gente está falando muito aqui do ensino privado, de todos os avanços que nós estamos tendo, né, com as empresas de vocês, mas nós enfrentamos uma desigualdade muito grande, né? Se discutiu muito também nessa pandemia o quanto a desigualdade do nosso país e de outros lugares também sobressaiu, né, nesse momento de tanta restrição. Então, eu queria perguntar para o Juliano, e eu vou colocar uma pergunta aqui que veio da nossa audiência, como é que a gente faz para levar tudo isso para lugares remotos, né? Esse desenvolvimento socioemocional, conhecimento, locais que não têm tanta infraestrutura quanto os grandes centros, né? Como é que a gente pode tentar diminuir um pouco essa desigualdade, levando a educação, essa formação tão importante para esses locais remotos? Tem uma questão importante sobre isso. Primeiro que isso é uma responsabilidade dos entes públicos auxiliados pela iniciativa privada, né? Obviamente que ninguém pode, nem a iniciativa privada, nem muito menos os entes públicos, se eximir dessa responsabilidade de ajudar na educação de pessoas vulneráveis. Vamos lembrar que, pela primeira vez, né, nos últimos 10 anos, nós atingimos 95% de crianças na escola. Isso foi espetacular, porque mais do que um ambiente de ensino-aprendizagem, a escola, para as populações mais vulneráveis,
é um ambiente de proteção e auxílio, é o local que você tem a merenda, é o local que você é protegido das mazelas do trabalho infantil, é o local que você é vacinado, tem tratamento odontológico em alguns casos. Então, a escola pública brasileira cumpre um papel social espetacular, assim como o SUS, mas num país de 210 milhões de habitantes, não é uma tarefa fácil, né? Eu tenho uma relação muito boa com as equipes da Finlândia, com o Jarkko, que é o embaixador da Finlândia no Brasil, e tudo mais, porém eu costumo dizer que um país que tem 6 milhões de habitantes e 300 mil alunos, num país que tem 48 milhões de alunos, a situação é completamente diferente do ponto de vista de gestão, ainda que nós possamos aprender o tempo inteiro. Mas a pergunta é como levar. Nós temos tido ou visto iniciativas criativas, por exemplo, o uso de rádio, né? Quase toda a população brasileira, mesmo a população mais pobre, tem um celular. Então, governos poderiam fazer parcerias com empresas privadas de telecomunicação, operadoras de TV a cabo, operadoras de telefonia, provedores de internet, para oferecer gratuitamente isso como apenas um aplicativo de disponibilização de aula assíncrona, ou de aulas ao vivo, ou de atividades, entendendo que o que precisa ser operado neste momento para populações vulneráveis é o mínimo de aprendizagem necessária. E daí para frente, e nada menos que o mínimo. Por quê? Porque alguma educação é melhor do que nenhuma educação. Então, nós temos iniciativas em Brasília de usar canais abertos de TV para poder transmitir, de canais abertos como da Parabólica ou da TV Cultura, para poder transmitir conteúdo. Nós temos iniciativas de uso do rádio para manter um contato direto com os estudantes, com reprises diárias dos conteúdos ou das apresentações que precisam ser feitas. Nós temos parcerias com operadoras de internet para aplicativos criados pelo Estado ou adotados pelo Estado para que não haja consumo de banda larga em celulares de baixa performance ou qualquer tipo de celular. Nós temos grupos de professores passando de porta em porta em certos municípios e deixando as atividades, fazendo caravanas docentes em municípios pequenos, extremamente pobres, deixando atividades, imprimindo na escola e levando as atividades para as famílias executarem em casa, semana a semana. Então, o que talvez esteja faltando, e isso não é só um ponto levantado por mim, é uma política nacional educacional de combate à pandemia. Isso definitivamente nós não temos, né? Tanto pelas mudanças constantes do Ministério da Educação, quanto pela distância que existe entre o governo federal e os governos estaduais, mas os governos estaduais e municipais têm agido, sim, não de forma uniforme e talvez não de forma extremamente eficiente, mas eles têm agido para tentar levar educação para essas populações. E onde não estiver agindo, deveria haver uma pressão popular para que o município ou o Estado executasse isso. Obrigado, Juliano. Eu vou agora para a última pergunta, um tema que nós mencionamos, mas não aprofundamos, que é sobre os professores, né, que são essenciais para levar esse ensino para as nossas crianças, jovens e adultos, para todos, né? E aí eu gostaria de perguntar à Duda, como é que foi esse impacto para os professores, como é que vocês estão acolhendo? Tem uma pergunta também da Luciana, que está na nossa audiência, mencionando a questão da jornada dupla, né? Porque muitos professores tinham a questão presencial, agora estão fazendo online também, tem uma questão financeira que ela comenta, que você também pode comentar, mas eu acho que a essência é como a gente está cuidando dos nossos professores nesse momento e para a retomada. Perfeito. Quando começou o Distance Learning, a gente também fez aqui o que era a hierarquia de importância para a gente, né? Então, a gente colocou em primeiro lugar a estabilização da família e da criança. Então, se a gente não desse algum tipo de rotina para a casa funcionar, né, ia ser muito difícil de lidar com essa pandemia. Então, a criança tinha que estar engajada, tinha que estar tendo aula, para também poder dar liberdade para a casa funcionar. O segundo ponto foi olhar para os professores, capacitar, cuidar e entender os limites. E o terceiro ponto foi excelência acadêmica e a preocupação com a aprendizagem. Então, assim, nesse momento inteiro, o que a gente buscou fazer com os professores foi, de um certo lado, a gente está pedindo demais deles, porque a gente pediu para eles se reinventarem do dia para a noite. Por outro lado, a gente tentou dar os instrumentos que eles precisavam para trabalhar. Isso pode ser uma ajuda melhor na internet,
quadros, etc. A gente tentou dar para eles treinamento. Então, como é que essa aula digital é um pouquinho diferente da aula presencial. E, por último, a gente deu escuta. Então, os diretores das nossas escolas fizeram um trabalho enorme de escutar, de falar, dá para a gente fazer isso? O que vocês acham? Vamos junto? Então, teve que ter muita co-construção essa pandemia, né? Escutar pais, escutar os professores, escutar os outros colaboradores. Então, foi isso que a gente deu, e a gente quer continuar dando e melhorando, né? Então, nesse momento de volta às aulas, acho que tem que ter uma sensibilidade grande com o grupo de risco. Talvez a gente vai ter agora um cenário que é um pouco diferente, onde o aluno vai estar na escola, mas talvez o professor não. Então, esse professor, talvez, ele tenha que lecionar um tempo de casa, se ele for grupo de risco, e tudo bem, né? Eu acho que é importante a gente entender os limites. Eu acho que essa equação aqui, tanto para a família, como para a escola, como os professores, tem que ser individualmente todo mundo tentando dar o seu melhor e coletivamente a gente entendendo que existe uma individualização, que cada um também está passando por um momento diferente, que tem necessidades diferentes e atendendo isso. Então, a gente está tentando com muito treinamento e com muito espaço de escuta. Eu só queria fazer um ponto também agora referente à pergunta anterior, que é sobre, né, esse momento de desigualdade e tal. Eu acho que tem várias coisas, né, que a gente pode fazer, instituição pública e privada, mas eu acho que teve uma coisa bem grande, assim, que ficou claro, que para diminuir a desigualdade, a gente precisa, primeiramente, equipar o Brasil todo nessa nova mochila digital, né? Então, o aluno antigamente tinha uma mochila que ele botava o caderno, ele botava o lápis, o estojo e ele ia para a escola. Essa mochila é outra. Essa mochila pede internet, ela pede computador e depois é importante a gente perceber também que ela pede um cantinho de concentração. Então, eu acho que a gente tem que, para diminuir essa desigualdade, dar o mais possível de conectividade para o Brasil todo. E ser sensível e entender que nem todo mundo vai ter esse espaço de concentração. Então, eu acho isso aí um ponto muito relevante. E, por último, como eu sou sempre meio otimista, assim, eu acho que teve um momento que me surpreendeu positivamente, que foi o engajamento de todo mundo nesse momento de pandemia. Então, todo mundo estava tentando cuidar da sua casa, tentando cuidar do seu trabalho, mas eu acho que, de certa forma, o Brasil também estava sensível ao que estava acontecendo. E eu queria que isso fosse um legado que ficasse e que intensificasse. Então, assim, aqui na Escola Eleva, por exemplo, a gente fez uma campanha grande de um movimento para juntar escolas e doar o Rio contra a Corona, para doar alimentos, equipamentos de limpeza para atender, né, favelas ou comunidades que precisavam. A gente colocou e disponibilizou, junto numa parceria com a Estácio, toda a nossa preparação de simulados para o Enem de graça para todo mundo do Brasil. Foi uma iniciativa muito legal no sentido de tentar preparar todo mundo, né? Então, a gente tinha esse conteúdo e os nossos professores se voluntariaram para ir dar essas aulas, então foi uma coisa muito bacana assim, de ver. A gente doou equipamentos que a gente tinha aqui na escola, no Makerspace, para ajudar a fazer máscara para o hospital. Então, a gente se mobilizou assim, e eu vi várias outras instituições se mobilizando, na pessoa física, na pessoa jurídica. Então, eu espero que isso continue, que isso fortaleça, porque eu acho que o Brasil pode ir muito longe se a gente criar cada vez mais uma noção grande de cidadania, que nada mais é do que comportamento em sociedade. Então, eu fico também aí meio otimista e positiva dessa tendência para frente. Excelente, Duda. E é muito bom terminar com essa mensagem otimista. Nós estamos aqui no limite do nosso tempo. Temos que realmente lutar por um país melhor, né, levando os nossos conhecimentos em cada uma das disciplinas que nós temos à disposição, porque ensino é fundamental. Vocês devem ter acompanhado ontem uma aprovação no Congresso Nacional que aumenta os recursos para a educação básica pública, não é? Vamos ter dificuldade de financiar tudo isso, mas há um esforço da sociedade brasileira para realmente mudar a educação do Brasil. Acho que todos nós fazemos parte disso. Então, eu acho que sim, temos que ter consciência das dificuldades, mas ter muito otimismo para o futuro e trabalhar duro, né? E eu quero agradecer a todos vocês por ter participado conosco desse webinar.
não é? Toda a audiência que está conosco, a gente tem 250 pessoas conectadas, e agradecer muito ao Juliano, da Pearson, ao Roberto, da Fundação Dom Cabral, a Duda, da Escola Eleva, e também ao Marco Fisbem, do Descomplica, que trouxeram aí ideias, conhecimentos muito importantes para nós. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas que a nossa audiência trouxe, mas eu tenho certeza que a gente cobriu boa parte delas, para que todos cresçam e aprendam bastante conosco também. O webinar Bússola fica por aqui hoje, a gente volta na semana que vem, quarta-feira, às 9 horas, com um novo tema, vamos falar de política. Bússola é uma parceria do Grupo FSB com a revista Exame. Obrigado, bom dia a todos.